Nesse vídeo, a gente vai resolver algumas questões da última prova para bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro e, para poder pegar essa folha, só na descrição. Vamos lá. Número 1. Seja 1, 3, 4, 7, 11, 18, x, y e z uma sucessão de números inteiros, em que x, y e z são termos consecutivos dessa sucessão, o valor de z é... Bom, a gente precisa encontrar qual é a lógica aqui nessa sequência, né? Perceba, eu tenho 1, depois 3, depois 4, 7, 11, 18. O que está acontecendo com esses números aí que já estão escritos? 1 mais 3 dá o próximo, 4. Da mesma forma que 3 mais 4 dá o próximo, 7. 4 mais 7, o próximo, 11. 7, 11, o próximo, 18. Então, o x vai ser o quê? 11 mais 18 é o valor de x. O x vai ser 29. Concorda comigo? E o valor de y? O valor de y, seguindo esse mesmo padrão lógico, é 18 mais x, que eu sei que é 29. Então, y é 18 mais 29, que vai ser o quê? 47. E o valor de z, que é justamente o que a questão pede aí, é x mais y, ou seja, 29 mais 47. 7, 9, 16, sobe 1, 6 com 1, 76. Lá na alternativa C. Próxima questão, questão 2, diz assim, ó. A negação de todo aluno de engenharia gosta de matemática é, para negar todo, basta que algum não seja. Concorda comigo? Então, se todo aluno gosta, ou melhor, se todo aluno de engenharia gosta de matemática, é o que a gente precisa negar. Se tiver um aluno de engenharia que não gosta de matemática, eu já vou negar o todo. Então, pelo menos um, ao menos um, no mínimo um, que não goste de matemática. Onde tem isso? Pelo menos um aluno de engenharia não gosta de matemática. Letra B. Próxima questão. A questão 3, que diz assim, ó. A soma dos valores de x e y, soluções para o sistema abaixo, nos conduz à seguinte resposta. Então, resolvendo aqui esse sistema, a gente precisa encontrar uma alternativa cabível, não é isso? Perceba, ó, eu tenho menos y e mais y. Se eu somar essas duas equações, uma com menos y, outra com mais y, anula o y. Sobra só o x. Macete, vou fazer exatamente isso. Ó. Menos y mais y, zero. Corta. X mais 2x é 3x, que é igual a 2 mais 22, que costuma dar 24, né? 3 vezes x igual a 24. Que número vezes 3 dá 24? 8. O x vale 8. Se o x vale 8, como é que a gente descobre o valor de y? Pode jogar o valor aqui do x, que agora eu sei que é 8, em alguma das duas equações. Por exemplo, 8 menos o que dá 2? 8 menos 6, que dá 2. Então, o valor de y é 6. Eu tenho x e y somando em todas as alternativas. X mais y, 8 mais 6, 14. Olha lá, ó, a letra C. Próxima questão, e última aqui dessa parte da folha, né, dessa página. Em um determinado momento, foi registrada a temperatura em alguns estados brasileiros. Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, etc, etc. E diz, com essas informações, é possível afirmar corretamente que a média aritmética, a moda e a mediana dessas temperaturas em graus Celsius são dados respectivamente por... Então vamos lá, filhão. Respectivamente é na ordem em que foi dito. Então, ó, eu vou calcular primeiro a média. O que é a média? A gente soma todas as temperaturas e divide pela quantidade. Então, ó, 15 mais 10... mais 35, mais 33, 37, 34, 3, mais 2, mais 2. Tudo isso dividido pela quantidade de temperaturas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temperaturas. Para fazer essa soma, você não precisa fazer assim na ordem não, tá? Pode fazer de forma mais rápida. Que é o quê? Poxa, tenta formar números inteiros, né? Dezenas. Aqui, ó. 37 com 3 dá 40. Vou marcar aqui, ó, 40. Da mesma forma aqui, 15 com 35, ó, dá 50. Mais 10 dá 60. Aqui, ó, 60.
mais 40 já são 100. Facilita bastante, né? Então coloco aqui os 100. E aí, ó, sobrou quem? 33, 34, 2 e 2. 33 mais 34 é 67. 69, 71. 100 mais 71. Olha lá. Tranquilão. Dividido por 9. Isso aí vai dar o quê? Vai dar 171. Deixa eu botar aqui embaixo. 171 sobre 9. Um número de uma galera aí, né? Que vai dar o quê? 17 por 9. 9 vezes 1. 9 para 17, 8. 81 por 9 é 9 vezes 9. Então, a média aritmética é 19. Eu tenho A, B e C. D e E, a gente elimina, né? Depois, fala sobre moda. O que é moda? O que mais aparece, o que mais se repete. Perceba que o 2, ó, é a única temperatura repetida. Então, a moda é 2. Média aritmética 19, moda 2. Onde tem isso? Na letra B. 19, depois o 2. Show de bola? Questão de número 5. Diz o quê? Vamos lá. Diz assim, ó. 5. 3 ciclistas competem em uma pista oval. Eles levam 10, 15, 18 unidades de tempo para percorrer uma volta inteira na pista. Sabendo que esses tempos permanecem inalterados durante toda a competição e que os ciclistas partiram do ponto de largada juntos, no momento em que eles se encontram novamente no ponto de largada, quantas voltas o ciclista mais lento havia percorrido? Toda vez que uma questão falar de encontro, né, geralmente fala sobre pista circular, encontro novamente das pessoas, né, seja numa pista, seja em plantões de serviço, enfim, 10 horas, 15, 18, toda vez que falar de encontro, a gente vai falar sobre MMC. Então, a resolução é por MMC. Tranquilão. 10, 15 e 18, vou ver o MMC desses três números. Então, eu vou dividir até que chegue a 1, né? 10, 15 e 18, posso dividir por 2, por exemplo. Daria 5 aqui, 15 repete, porque não é par, e 9. Aqui poderia dividir por 3, por exemplo. Daria 3, 5 e 5. Perceba que eu tenho 5 e 3. Eu teria que dividir por 3 de novo, aí daria 1, 5 e 5, depois por 5 de novo, aí daria tudo 1, certo? Eu posso dividir, então, direto por 15, só para adiantar, ganhar tempo na questão. Se ligou? Lembra que tempo é essencial num concurso. 15 vezes 2 é 30, vezes 3 é 90. Então, 90 é o MMC. A questão fala sobre encontro deles, ou seja, eu sei que 90 unidades de tempo é o tempo em que, depois da largada, eles se encontrarão de novo. E pergunto aqui, ó, quantas voltas o ciclista mais lento havia percorrido quando eles se encontraram novamente? O ciclista mais lento é quem demora 18 unidades de tempo para fazer aí esse percurso. 90 é o tempo total aí para eles se encontrarem. Dividido por 18 vai dizer quantas voltas esse cara mais lento deu. Então, ó, 90 por 18, 5 voltas lá na letra E. Próxima questão, questão de número 6, que diz o seguinte: uma organização da área de saúde possui 8 médicos, 20 enfermeiros e 10 motoristas. Esses profissionais devem formar grupos compostos por um motorista, 2 enfermeiros e um médico. Quantos grupos distintos podem ser formados com os profissionais dessa organização? Vamos lá, filhão. Pensa comigo. Tem diferença na ordem da escolha desses profissionais? Por exemplo, nos enfermeiros aqui, que são 2. Se escolher o enfermeiro A e enfermeiro B, nessa ordem, ou mudar enfermeiro B primeiro e A depois, tem diferença? Claro que não. Se não tem diferença na ordem de escolha, usamos combinação. Então, vou fazer da seguinte forma. Ó. Eu tenho 8 médicos, preciso escolher 1. Então, vou fazer combinação, deixa eu botar aqui, combinação de 8, tomados 1. E, toda vez que tiver um E implícito, que é o caso, ou explícito, a gente multiplica as possibilidades, ou as quantidades. Tenho 20 enfermeiros, preciso escolher 2, combinação de 20, tomados 2 a 2. E, tenho 10 motoristas, preciso escolher 1, combinação de 10, tomados 1 a 1. Deixa eu contar um segredo.
toda vez que for combinação de qualquer coisa tomados 1 a 1, vai ser aquela qualquer coisa. Então, combinação de 8 tomados 1 a 1, adivinha? É 8. Da mesma forma que combinação de 10 tomados 1 a 1 é 10. Show? Então, não tem nem o trabalho de fazer essa conta. Só vou fazer isso aqui, ó, combinação de 20 tomados 2 a 2. Vai ser o quê? 20 fatorial sobre 2 fatorial, 20 menos 2, 18. Então, 18 fatorial. Tranquilão? Venho aqui para cima, ó, só para continuar. Teremos aí 8 vezes 20, eu vou abrir até o 18 para poder cortar. Então, ó, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2 mesmo, né? Vezes 18 fatorial. Tudo isso vezes 10. 18 embaixo e em cima corta. 2 e 20, ó, por 2 dá 1 e dividindo por 2 dá 10. Então, tudo que me resta agora de fazer é 8 vezes 19 vezes 10 vezes 10. Então, 8 vezes 19, 8 vezes 9 é 72, sobe 7. 8 vezes 1, 8. Com 7, 15. Com 2 zeros, 15.200 formas. Tranquilo? Questão de número 7, que diz o seguinte: foi realizada uma pesquisa com 550 pessoas com relação às marcas X, Y e Z de um determinado produto de limpeza. Constatou-se o seguinte: 100 pessoas não utilizam nenhuma das 3 marcas pesquisadas, 180 utilizam X e Y, etc, etc. Só lendo aqui, já dá para entender que dá para resolver por diagrama de Venn, certo? Então, é isso que eu vou usar para resolver a questão. E aí, fala lá no final, quantas pessoas utilizam apenas uma das 3 marcas da pesquisa? Vamos lá. Diagrama de Venn, para resolver essa questão aí, eu tenho 3 conjuntos, sim ou não? A questão fala sobre eles, inclusive. Eita, calma aí, que eu fui muito para baixo, não tem problema não. Vamos para cá. Ó. Tem o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. Tranquilão? Aqui. São 550 pessoas aí que estão nessa pesquisa. E diz, ó, 100 pessoas não utilizam nenhuma das 3 marcas. Então tá lá fora, 100. 180 utilizam as marcas X e Y. Aqui, ó. 180X e Y. Tá aqui dentro. 180. É essa parte aqui. Falou? 150 utilizam as marcas X e Z. Ó. X e Z é essa parte aqui, 150. Estou fazendo pequenininho, mas espero que esteja dando para ver aí. 200 utilizam Y e Z. Y e Z é esse pedacinho aqui, ó, 200. E 50 as 3 marcas. Tranquilo? Tá aqui. Quantas pessoas utilizam apenas uma das 3 marcas? Então a questão pede exatamente, ó, esse pedaço aqui que eu estou pintando de vermelho, filhão, ó, quem utiliza apenas X, quem utiliza apenas Y e quem utiliza, ó, apenas Z somados, que são as pessoas que utilizam apenas uma das 3 marcas. Como é que a gente faz isso? Tem interseção central, diminui ela das outras. Então, ó, 150 menos 50, vou botar só a resposta por falta de espaço, dá 100. 180 menos 50 é 130. Eu estou aqui, ó, 100 é esse pedacinho, 130 é esse pedacinho, 200, que é tudo isso aqui, menos 50, que é a interseção central, dá 150. Aqui dentro tem que ter 550. Quanto que nós temos até o momento? Olha só. 130 mais 50, 180. Mais 100, 280. Mais 100, 380. Mais 150, aqui ó, 380 mais 150, 0. Aqui vai dar 13, sobe 1, 4, 5, 530. Falta para o total, 550, 20. Então, a soma desses 3 conjuntos aqui, ó, dessas partes que eu pintei de vermelho, na verdade, é exatamente o que falta daqui para cá, 20. A letra C. Show? Próxima questão. Questão de número 8, que diz o seguinte. 8. A seguinte tabela apresenta informações sobre os documentos existentes num arquivo da Secretaria de uma Repartição Pública. Temos aqui uma tabelinha e diz:
Um documento foi retirado de forma aleatória do arquivo. Com relação a este documento, são feitas as seguintes afirmações. 1. Se o documento é do mês de janeiro, a probabilidade de ele ser uma ata de inspeção de saúde é 0,25. Vamos lá. Mês de janeiro, nós temos quantos documentos aí? Eu tenho 10, que são ata de reunião, eu tenho 20, que são relatórios técnicos, eu tenho 10 atas de inspeção de saúde. Probabilidade é a parte que a gente quer dividida pelo total que a gente tem, concorda comigo? Se a questão aqui no tópico 1 diz se o documento do mês de janeiro, a probabilidade de ele ser uma ata de inspeção de saúde é de 0,25, como é que a gente atesta isso daí? Será que isso é verdade? Simples. A parte que eu quero é a ata de inspeção de saúde, 10 no mês de janeiro. Dividido pelo total, que é quem? 10 mais 20, 30, mais 10, 40 para o mês de janeiro. A questão fala se o documento é do mês de janeiro, então 40. 10 dividido por 40 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, e 1 dividido por 4 é exatamente 0,25. Então, isso está correto. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico aí. Se o documento é um relatório técnico, aqui, ó, tá aqui, relatórios técnicos, certo? Janeiro, fevereiro e março. A probabilidade de ele ser do mês de março, aqui no caso, né? De março é de aproximadamente 0,33. Vamos lá. Mês de março eu tenho 15, é a parte que a gente quer, tranquilão? E qual é o total que se tem? Qual é o total de relatórios técnicos? Eu tenho 20, mais 10, 30, mais 15, 45. Então, dividindo 15 por 45, se eu simplificar por 15 em cima dá 1, por 15 embaixo dá 3. E 1 sobre 3 é aproximadamente 0,33. Perfeito. Correto também. Aqui, vamos dar uma olhada só nas alternativas rapidão, porque não deu para botar na tela porque a questão é grandinha. Mas eu já sei que a 1 e a 2 estão corretas. Eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3 como corretas e 1 e 2 como corretas apenas. Então, não teria como parar aqui. Mas várias vezes tem como, não tem a alternativa com 1, 2 e 3. Então, eu já vou marcar. Como não é o caso, preciso fazer a 3. Vamos lá. Deixa eu só subir de novo. Muita calma nessa hora. Aí. A probabilidade de o documento ser uma ata de inspeção de saúde é 0,22. Agora não especificou mês, então é geral, filhão. Olha só. Uma ata de inspeção de saúde, nós temos aqui as atas de inspeção de saúde. Qual é a parte que a gente quer? 12 com 5, 17. 17 com 10, 27. Deixa eu botar aqui embaixo assim, 27. Dividido pelo total de documentos. Que são quantos documentos? Vamos ver. 10 mais 20 é 30, mais 10, 40. Aqui eu vou ter 25. E aqui eu terei 8 com 12, 20, com 15, 35. 35 mais 25 dá 60, né? Mais 40 dá 100. Então, teremos aí 0,27. Está dizendo que é 0,22, está errado. Tranquilo? Então, apenas 1 e 2. Questão de número 9, que diz o seguinte, vamos a ela. 2 torneiras enchem 3 caixas d'água em 2 horas. Quanto tempo será necessário para 3 torneiras encherem 8 caixas d'água? Regrinha de 3. Ó, torneiras, no caso 2 torneiras, enchem caixas d'água, 3 caixas d'água em 2 horas. Quanto tempo será necessário para 3 torneiras encherem 8 caixas d'água? Então, ó, 3 torneiras, 8 caixas d'água, tempo X. Faz a pergunta, filhão. Esquece aqui por um momento, ó, caixas d'água, vou considerar torneiras e horas. 2 torneiras enchem uma quantidade de caixas d'água em 2 horas. Se aumentar a quantidade de torneiras para encher a mesma quantidade de caixa d'água, isso vai ocorrer em menos tempo. Aumentando aqui, isso aqui vai diminuir, concorda? Grandezas inversamente proporcionais. IP. Agora esquece torneiras, caixa d'água e hora. 3 caixas d'água são enchidas em 2 horas. Mais caixas d'água, com essa mesma quantidade de torneiras, vão ser cheias em mais ou menos tempo. Concorda que aumentando a quantidade de caixa d'água, mantendo a quantidade de torneiras, eu vou aumentar o tempo para encher. Então,
São grandezas diretamente proporcionais. Aumenta uma, aumenta a outra. O que for inversamente, a gente inverte. Ó. O 3 vai para cima, o 2 vai para baixo. O que for diretamente é mantido. E a coluna do x a gente mantém. O x está aqui, ó, eu vou fazer um L com o x na curva desse L, na quina. Todo mundo que está dentro do L está em cima. E todo mundo que está fora do L está embaixo. O x é quem, então? 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32 sobre 9. Como 32 não é divisível por 9, eu vou voltar até um número que é divisível por 9. Ó. X é igual a 27 sobre 9. 27 para 32, 5, né? Concorda que somando isso aqui vai voltar para isso aqui que está aqui em cima? Só que por que é interessante fazer isso? 27 por 9 são 3 horas, né? A unidade de x é em horas. E isso aqui, ó, concorda que metade de 9 é 4,5 e 5 é um pouquinho maior do que 4,5. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, é pouco maior que meia hora. Sim ou não? Qual alternativa tem algo como 3 horas e um pouco mais do que meia hora? Essa aqui. 3 horas, 33 minutos e 20 segundos. É a única. Letra D. Não vai fazer essa conta, né? Tranquilo? A ideia é ganhar tempo. Questão de número 10, que diz o seguinte, olha só. Ao buscar questões de matemática sobre operações com números racionais, Mateus se deparou com a seguinte questão. Encontre o valor de A dado que... Temos uma expressãozinha aqui bananada e diz Mateus resolveu a questão e a acertou. Portanto, Mateus encontrou como resposta do exercício, vamos lá, meio mais 3 quartos menos 0,25. Eu vou botar geral no denominador 4, porque tem um 4 aqui, então vai ficar mais fácil. Olha só, 2 aqui embaixo, se eu multiplicar por 2, vira 4. Fiz embaixo, sou obrigado a fazer em cima. Teremos então 2 quartos, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é isso? Mais 3 quartos, que já tinha menos 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. A gente viu esse número ainda há pouco na resolução. E 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, sim ou não? Meio, né? Perceba, 2 mais 3, 5, menos 1, 4. 4 sobre 4 é 1, filhão. Tudo isso sobre meio. Em divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de meio é 2 sobre 1. Adivinha quanto vai dar isso aí? 2. Bananadíssima, né? Muito de boa. Questão de número 11 diz o quê? Um fazendeiro cria gado, ovelhas e porcos. A razão entre a quantidade de gado e ovelhas é de 1 quarto. Deixa eu já escrever isso aí. Gado dividido por ovelhas é 1 sobre 4. E a razão entre ovelhas e porcos é 3 quartos. Ó, ovelhas divididas por porcos é 3 sobre 4. Qual das seguintes alternativas apresenta, ou representa, melhor dizendo, uma possível quantidade de gados desse fazendeiro? Vamos lá, filhão. Gados é G aqui, ó. Eu vou isolar esse cara, porque a questão quer justamente saber sobre gados. Então, eu vou passar o O que está aqui dividindo para lá, multiplicando. Gados é quem? O sobre 4. Só que qual é o valor de O? Eu vou isolar o O aqui agora, né? Passo o P que está dividindo para cá, para cima multiplicando. Então, O é 3P sobre 4. Tranquilão? Agora vem comigo, olha só. Continuando aqui nessa equação. Se O é 3P sobre 4, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. G é igual a... Como está dividindo por 4, é a mesma coisa que multiplicar por 1 quarto. Isso tudo é vezes O. 1 quarto vezes O, que é 3P sobre 4. Qual é o valor de G, então? G é 3P sobre 16. Ah, Felipe, em que isso me ajuda? Pensa comigo. A questão quer saber uma possível quantidade para os gados, né? Aqui, ó. Vamos inverter? Vamos isolar o P agora? Passo o 16 para lá, multiplicando, e o 3 para cá, dividindo. Ó. 16G sobre 3 é igual a P. Porcos.
Concorda que a quantidade de porcos é igual a 16 vezes a quantidade de gados dividido por 3? Agora eu te pergunto, filhão, concorda também que o número de gados tem que ser um número divisível por 3? Por quê? Se for um número que não é múltiplo de 3 dividindo por 3, vai dar um valor quebrado. E como que vai ter uma quantidade de porcos quebrada? Não tem como ter meio porco, um quarto de porco, impossível. Então, G tem que ser o quê? Múltiplo de 3. Qual é a única alternativa que tem um múltiplo de 3? Letra E. Acabou. Qualquer dúvida, fala comigo aí nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.